Questão número 3 está falando o seguinte: a figura ilustra um bloco A de massa 2 kg, atado a um bloco B de massa 1 kg por um fio inextensível e massa desprezível. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a mesa é μ. Quando ele fala, né, que o coeficiente entre cada bloco e a mesa é μ, é o mesmo, então eu entendo que os dois blocos, apesar de não terem a mesma massa, eles são feitos do mesmo material, para que eles tenham, né, o mesmo coeficiente de atrito entre cada um e a superfície de contato. Uma força F, 18 newtons, é aplicada ao bloco B, fazendo com que ambos se desloquem com velocidade constante. E essa informação aqui faz toda a diferença para a gente. Quando o exercício fala que a velocidade é constante, então isso significa que esse movimento não tem aceleração. Então, se ele não tem aceleração, a força resultante sobre cada partícula e até mesmo sobre o sistema é zero, né? Para eu produzir aceleração, eu preciso que a força resultante seja diferente de zero. Nesse caso, velocidade constante, eu estou sob a primeira lei de Newton. Considerando gravidade 10, ele quer saber o valor do coeficiente de atrito, o valor do μ e o valor da tração no fio. Então, independente da pergunta, né, nosso primeiro passo é sempre a decomposição de forças. Então, quais são as forças que atuam na partícula A? Nós temos o quê? O peso da partícula A, nós temos a normal, nós temos, né, o A está sendo puxado por um fio, nós temos a tração e também tem atrito entre o corpo e a superfície. Está aqui a força de atrito, vou deixar bem claro que é entre A e superfície. Não é porque o coeficiente de atrito é o mesmo que a força de atrito seja a mesma. Sobre o bloco B, além da F, né, que é uma força externa e já veio decomposta, que outras forças atuam aqui? Eu tenho o peso de B, eu tenho a normal, que é a força de contato, eu tenho a tração, né? Eu tenho um fio ligando os dois, então ao mesmo tempo que ele puxa A para B, ele puxa B para A, e o B também tem atrito, então vou colocar aqui a força de atrito do B. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forças atuando, mas isso não significa que as 10 forças estejam participando desse movimento. Nós temos uma regra, só participa do movimento as forças que são paralelas a ele. Então, como essas duas partículas se deslocam no eixo horizontal, só participa do movimento as forças que também são do eixo horizontal, que são quem? Normal, as perpendiculares que estão fora, normal e PB estão fora, normal e PA estão fora também. Quais são as paralelas? A F, e a F está, né, a favor do movimento, sinal positivo. Essa tração está contra o movimento, sinal negativo. FAT-B contra, sinal negativo. Essa tração já está a favor do movimento, né, que acontece no eixo horizontal para a direita, então sinal positivo. E a gente sempre observa, né, que para sistemas dinâmicos simples, sem roldana móvel, as trações sempre se anulam. Então, a mesma tração que se coloca contra, né, de uma parte do fio é a tração que vai se colocar a favor na outra parte do fio. A força de atrito está paralela ao movimento e a contrária a ele, sinal negativo para ela. Então, nesse exercício aqui, quem compõe a força resultante? Força resultante são todas as forças paralelas. Mais F, menos T, mais T, menos FAT de B, menos FAT de A. Deixa eu puxar aqui. Isso é igual à força resultante, que no nosso exercício, como a velocidade é constante, a força resultante é zero. Aqui, como nós já havíamos analisado, sistemas dinâmicos sem roldana móvel, as trações se anulam, então ficamos como? Mais F menos a FAT de B menos a FAT de A é igual a zero. A F, o exercício deu pra gente, ela tá valendo 18 newtons, menos,
Como é que a gente calcula a força de atrito, né? Vou puxar aqui, Φ é μ vezes a normal. Então, quanto vale o coeficiente de atrito entre a superfície de apoio e o bloco B? O exercício falou que era μ. A normal de B é numericamente igual ao seu peso, a massa de B é 1, então o peso de B é 10. Menos, quanto vale a Φ do A? Coeficiente de atrito, que o exercício falou que é μ, vezes a normal do A. A normal do A é numericamente igual ao seu peso, a massa do A vale 2 kg, então o peso dela vale 20, isso é igual a zero. Então ficamos que 18 é igual a menos 10.000 menos 20.000 dá menos 30, que eu vou passar para o outro lado, vai ficar com sinal positivo. Então, com isso, concluímos que μ vale 18 dividido por 30. A gente pode simplificar, divide em cima por 3 dá 6, divide embaixo por 3 dá 10. Então, o coeficiente de atrito vale 0,6. Essa é a pergunta da letra A. A letra B, ele quer atração no fio. Bom, as trações se anulam, isso não significa que ela vale numericamente zero. Significa que as trações não vão fazer diferença para a força resultante sobre a partícula. Então, se eu olhar para o sistema todo, as trações vão se anular. O que nós vamos fazer? Vamos escolher olhar para uma partícula só. Você pode olhar para a partícula A, você pode olhar para a partícula B, que no final das contas a atração tem que ser a mesma. Eu vou escolher olhar para a partícula A porque tem menos força atuando sobre ela. Mas se eu escolhesse a B, a resposta final seria a mesma. Quais são as forças que atuam na partícula A? O peso, a normal, a atração e a sua força de atrito, Φ A. E aí, o nosso procedimento é o mesmo. Decompomos as forças. Para onde o A se desloca? O A se desloca assim como o conjunto se desloca horizontalmente para a direita. Quais forças não participam do movimento? Normal e peso não participam. Só participam as forças paralelas ao movimento. Tração com sinal positivo, Φ com sinal negativo. Então, fica como? Tração menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. E nesse exemplo aqui, a aceleração é zero, a força resultante é zero, então tudo aqui vai dar zero também. Então, nós obtemos que a tração, vou passar a Φ lá para o outro lado, é igual a Φ de A. Então, a tração é igual a μ vezes a normal de A. O μ nós acabamos de achar, ele vale 0,6. E a normal de A é numericamente igual ao seu peso. A massa é 2, então o peso é 20. Então, a tração exercida pelo fio vale 12 newtons.